Caríssimos irmãos e irmãs, estamos concluindo o tempo comum, especificamente com a celebração da Santa Missa amanhã, às 7 horas da manhã aqui no Santuário. 34 semanas refletindo sobre o mistério da pessoa de Jesus que veio nos trazer a salvação. Juntamente com a conclusão deste tempo comum, encerramos também o ano litúrgico. Portanto, amanhã, à tarde, à noite, já iniciamos o tempo do Advento, preparando-nos para celebrar o Natal de nosso Senhor. Nossa paróquia hoje se reveste de gratidão a Deus pela ordenação diaconal do nosso querido diácono Maurício Lopes Duarte, que tem dedicado com um testemunho tão bonito o seu ministério junto às nossas comunidades aqui em Viçosa. O diácono Maurício recordava no começo da celebração que eram 7 diáconos permanentes que foram naquela circunstância ordenados por Dom Luciano, e 8 diáconos transitórios, 15 ordenações numa só celebração. Quanta bênção de Deus! Os 7 diáconos é um número bíblico em que nós lemos em Atos dos Apóstolos, quando foram constituídos os diáconos para o serviço da caridade, anunciando a palavra de Deus, auxiliando na administração dos sacramentos, pregando o Evangelho em nome da Igreja. O diaconato traz consigo o sentido da própria palavra. A palavra grega, diaconia, significa serviço. Jesus é o diácono por excelência do Pai, que veio nos trazer a mais plena diaconia, que é o serviço que Ele prestou e presta à humanidade, trazendo-nos a salvação. Nós prosseguimos para concluir este ano com este texto do evangelista Lucas, o discurso escatológico de Jesus, quando hoje ele apresenta a parábola da figueira, que ao observar que as suas folhas estão ficando verdejantes, sabemos que logo virão os frutos e assim acontece, para que nós também saibamos estar atentos aos sinais dos tempos. Nesse discurso escatológico, Jesus realça a destruição do templo de Jerusalém, não ficará pedra sobre pedra, e de fato, nas imediações do ano 70, por volta de 66 depois de Cristo, iniciou um grande ataque à cidade de Jerusalém, atingindo e destruindo o templo no ano 70. No decorrer daquela atitude agressiva contra o templo de Jerusalém, nem queriam mais destruí-lo, mas o fogo tomou conta e o templo veio abaixo, restando apenas uma parede, hoje conhecida como o Muro das Lamentações. Além desta previsão que depois se concretizou na história, que é a destruição do Templo de Jerusalém, reforçando toda a mensagem de Jesus, que o lugar de fazer a experiência de Deus é a nossa própria vida, nem só na montanha, nem só no templo, mas na vivência do nosso cotidiano. Por isso que a oração do Pai Nosso começa dizendo: Pai Nosso que estais nos céus, no plural, para dizer que Deus se aproxima de todos nós e traz consigo o céu. Depois vem uma segunda vez a palavra céu, e no singular para significar o lugar onde Deus está. Nós nos aproximamos de Deus e devemos fazê-lo constantemente, mas devemos também ter aquela confiança e aquela certeza de que Deus se aproxima de nós. Por isso Ele é o Pai Nosso que estais nos céus. Além da destruição de Jerusalém, o discurso escatológico
fala a respeito da perseguição dos cristãos, que dizimou tantas vidas no decorrer da história. E ainda em nossos dias, a perseguição aos cristãos prossegue com intensidade maior e menor e nos vários lugares do mundo, dizimando vidas, atacando o futuro e a dignidade das pessoas. A terceira previsão refere-se às guerras, quando as nações se voltam umas contra as outras. Mas Jesus disse: não será ainda o fim. O fim dos tempos não nos compete questionar sobre a sua data, o seu local, mas devemos sim pensar no nosso encontro definitivo com o Senhor, quando a humanidade inteira será posta diante do grande espelho da verdade para o julgamento decisivo e final. Concluindo este ano litúrgico, agradeçamos a Deus que nos assistiu com a sua graça. Se formos passar um filme deste ano que vai chegando ao seu final, quantas bênçãos nós todos recebemos de Deus. Até as provações, sofrimentos e dificuldades que enfrentamos, olhando para trás e vendo que o Senhor nos concedeu a vitória, são motivo de gratidão a Deus, de louvor ao Senhor, pois o Senhor está sempre conosco. Por isso vale a pena repetir esta jaculatória: eu estou bem, porque Deus está comigo. Vamos dizer: eu estou bem, porque Deus está comigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.